Evangelho de João, capítulo 7. Todos já acharam? Vamos ler. Esperar mais um pouquinho. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Somente até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui, mostra como que as pessoas estavam enxergando para Jesus, né? Quando os familiares de Jesus Cristo olhavam para Jesus Cristo, o que eles viam? Né, irmãos? Quando os judeus, né, aqueles que estavam esperando o Messias, estavam ansiosos, esperando o Salvador, quando eles olhavam para Jesus Cristo, o que eles viam? Essa passagem retrata isso, né? E a gente logo vê no primeiro versículo aqui, que Jesus não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Né? Como que os judeus enxergavam Jesus Cristo? Enxergavam Jesus Cristo com ódio, enxergavam Jesus Cristo com desprezo. Né, irmãos? Não era aquele Salvador que eles estavam esperando, não. Sabe, irmão? Não passava pela cabeça deles esse Messias, não. E por isso eles desprezaram Jesus Cristo. Né, irmãos? Eles o maltratavam. Né, irmãos? Eles estavam procurando matar Jesus Cristo a tal ponto que Jesus Cristo já não andava mais pela Judéia. Porque se Jesus Cristo andasse pela Judéia, ele seria morto por esses religiosos aqui. Santo Senhor. Né, irmãos? E assim somos nós quando caminhamos na verdade de Deus. Glória a Deus. Quando nós conhecemos a verdade de Deus e nós proclamamos a verdade de Deus, nós não podemos nos preocupar com o que as pessoas estão achando. Porque se nós nos perguntarmos o que elas estão achando, elas vão dizer: não, eu acho que não é assim não. Eu acho que a palavra de Deus é algo que deve nos alegrar, deve nos confortar, deve nos fazer nos sentir bem. Agora, a palavra que você prega só mostra que nós estamos numa condição perdida, que nós precisamos de um Salvador, e o quanto nós somos maus. Sabe, irmãos? E quando a pessoa fala, sabe, eu acho, quando ela fala eu acho, ela já está falando do Deus que ela criou na cabeça dela. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não, mas o meu Deus, quando ela fala o meu Deus, realmente é o Deus dela. Não é mais o Deus da Bíblia. Santo. Né, irmãos? E o que acontece? Quando você mostra o Deus da Bíblia, que não é igual ao Deus da cabeça dela, qual que é a reação? Santo. A reação é essa daqui. Né, irmãos? É de raiva, é de ódio, é de desprezo. Santo Senhor. Né? Aqui no Brasil aqui não mata os cristãos, né? Mas tem muitos países aí que vai falar sobre Jesus Cristo que você vê. Vai pregar o Evangelho que você vê, você corre risco de morte. Sabe, irmãos? Então era desse jeito que os judeus olhavam para Jesus Cristo.
Sabe, irmãos, então por isso que nós precisamos ter convicção, na verdade, da palavra de Deus que está escrito aqui na Bíblia. Glória a Deus. Porque se nós esperarmos alguma convicção naquilo que os outros acham, naquilo que os outros gostam, naquilo que os outros esperam, sabe, pode ter certeza que você vai jogar a verdade da palavra de Deus fora. Santo Senhor. Né, irmãos? E quantas vezes nós vemos as pessoas dizendo, não, a gente está fazendo um evangelismo lá e o evangelismo está maravilhoso, está ótimo, a igreja está enchendo, está todo mundo gostando, tudo. Qual que é o padrão para saber se está maravilhoso? É se está enchendo. Glória a É Deus. se as pessoas estão gostando. É se as pessoas voltam, é se os milagres, sabe? Ninguém fala se a palavra está sendo pregada ou não, isso não importa. Santo O Senhor. importante é as pessoas estão gostando, a igreja está enchendo, elas voltam, elas ficam contentes, sabe, irmãos? E esse não é o padrão. Esse não é o padrão. Jesus Cristo não estava recebendo aplausos. Jesus Cristo não estava sendo reconhecido. Santo Senhor. As pessoas não estavam olhando para Jesus Cristo e estavam dizendo, olha, é esse mesmo Salvador que nós estávamos esperando. Olha, que bom, é esse. Não, as pessoas estavam olhando e dizendo, não é isso aí que a gente quer, não. Santo Senhor. Que a gente quer alguém que venha nos dar uma vida material melhor, que venha nos dar satisfação, que venha nos dar saúde, que venha fazer com que nós venhamos a estar numa condição melhor de vida materialmente. É isso que nós esperamos. Santo Senhor. E conforme não era isso que Jesus Cristo anunciava, o que Jesus Cristo tinha era raiva, era desprezo das pessoas. Santo Né, Senhor. irmãos? Os judeus, aqueles que esperavam o Messias, eles estavam fazendo o quê? Estavam querendo matá-lo. Santo Senhor. Né, irmãos? Estavam querendo matá-lo e só não mataram porque não era o tempo. Porque senão eles tinham matado mesmo. Santo Senhor. Então, irmãos, precisamos ter a convicção. E essa convicção só vem através da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? E vai dizer aqui, ó. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Santo Né, irmãos? A gente tem os irmãos de Jesus Cristo, né? Irmãos, por parte de mãe, porque Jesus Cristo, por parte de pai, ele não era por parte de pai de José, ele veio da parte de Deus, mas irmãos de Jesus, de sangue, por parte de mãe. Né? Os irmãos de Jesus estavam dizendo para Jesus, Jesus, você tem que ir lá na festa dos tabernáculos lá, você tem que demonstrar lá quem você é, Jesus. Santo Senhor. Você tem que ir lá, porque não tem ninguém que queira ser conhecido e fica fazendo as coisas em oculto, oculto, escondido. Você tem que se manifestar lá, Jesus. Vai lá na festa dos tabernáculos lá e se manifesta lá, mostra lá o seu poder, mostra lá que você é o Messias, mostra lá que você é aquele a quem todos esperam. Santo Senhor. Certo? Só que vai dizer aqui no versículo 5 que nem mesmo os seus irmãos queriam nele. Santo. No versículo deixa claro, os irmãos de Jesus Cristo não criam nele. Santo Senhor. Então, quando os irmãos de Jesus Cristo estão dizendo isso para Jesus Cristo, sabe, irmãos, há duas hipóteses aqui que eles possam estar dizendo. Sabe? A primeira hipótese, a primeira coisa que eles estão querendo dizer, a primeira coisa do porquê que eles estão dizendo isso é, eles estão querendo comprovar realmente os milagres de Jesus Cristo. Santo Se os milagres de Jesus Cristo eram verdadeiros. Então, na verdade, o que eles estão querendo dizer aqui a gente não está acreditando muito ainda nos milagres que a gente ouviu. A gente quer comprovar eles por nós mesmos. Então, na verdade, eles estão dando uma desculpa para comprovar se os milagres de Jesus Cristo são verdadeiros ou não. Santo Senhor. Sabe, e a segunda hipótese é, eles até acreditavam nos milagres de Jesus Cristo, mas eles queriam saber se Jesus Cristo ia ser aceito pelas pessoas lá na festa. Se Jesus Cristo fosse aceito pelas pessoas lá na festa, fosse bem visto, né? Se as pessoas reconhecessem Jesus Cristo como Messias, aí então eles creriam. Santo Senhor.
Mas se Jesus Cristo não fosse aceito, se Jesus Cristo não fosse visto como Messias, então ele não seria aceito. Sabe, irmãos? Então, nós vemos aqui o conselho dos irmãos de Jesus Cristo para Jesus Cristo. Né, irmãos? Quantas vezes os ímpios não nos vêm dar conselhos, muitas vezes. Quantas vezes os ímpios não vêm e os ímpios nos dizem, não, mas isso aqui é errado, mas não tem problema não, todo mundo faz errado. Faz errado você também. Olha, eu acho que você devia fazer assim. Olha, eu acho que você devia fazer do outro jeito lá. Eu acho que você devia fazer. Santo Senhor. Né, irmãos? Quantas vezes nós recebemos conselho? Os irmãos de Jesus Cristo, eles só creram em Jesus Cristo depois da ressurreição. Santo Senhor. Né? A gente tem lá a epístola de Judas, é irmão de Jesus. Aquele Judas lá, irmão de Jesus Cristo. Ele só creu depois que Jesus Cristo ressuscitou. Santo Né, irmãos? E, se não me engano, Tiago também. Né? Então os irmãos de Jesus Cristo não creram nele. E o que Jesus Cristo vai dizer? Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo. Santo Senhor. Né, irmãos? Jesus Cristo vai dizer, não é chegado o meu tempo. Para os irmãos de Jesus Cristo, aquela era a hora. Para os irmãos de Jesus Cristo, aquele era o momento. Mas havia uma convicção de Jesus Cristo em dizer, não é chegado o meu tempo. Se eu for para lá, eles vão me matar. E não é chegado o meu tempo ainda de morrer. Sabe, irmão, se tem uma coisa que nós lemos, que nós vemos quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a convicção de Jesus Cristo. Jesus sempre tinha convicção naquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele estava vivendo. Né, irmãos? Jesus Cristo não está pensando, não sei, mas será que é uma boa ideia aí? Não sei se eu vou, se eu não vou, será que eu fico aqui? Eu não sei, eu vou pensar um pouco. Não, Jesus Cristo sabia, não é chegado o meu tempo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, hoje em dia, quando você assiste um filme sobre Jesus Cristo, e eu já reparei que todos os filmes de Jesus Cristo são desse jeito. Quando você assiste um filme sobre Jesus Cristo, o Jesus Cristo que é retratado lá, é um Jesus Cristo que nunca sabe muito bem o que está fazendo. Santo Senhor. É um Jesus Cristo que está o tempo inteiro, não sei se é minha hora agora, se não é. Aí sempre está lá Maria dizendo para Jesus, vamos Jesus, vamos, agora é a hora, vai Jesus, vamos. Você é o Salvador, não sei, ele nunca sabe o que vai fazer. Ele nunca tem convicção se chegou a hora, ele nunca sabe quem ele é. De repente aparece convicção assim e ele morre. Mas é o tempo inteiro a história dele não sabendo o que fazer. Por isso que é perigoso a gente apenas querer conhecer a Bíblia a partir de um filme. Que não se retrata aquilo que nós lemos. O que nós lemos na Bíblia é convicção. Jesus Cristo está dizendo, não é chegado o meu tempo. Vocês podem achar que eu não quero ir porque eu estou com medo. Vocês podem achar que eu não quero ir por alguma... Não, sabe, eu não vou porque não chegou o meu tempo. Não é porque eu estou com medo, não é porque eu quero me esconder. Não, eu não vou porque ainda não é chegado o meu tempo. E Jesus Cristo vai dizer, mas o vosso tempo sempre está pronto. O que Jesus Cristo está dizendo? Não é chegado o meu tempo, mas para vocês é o tempo. Para vocês é o tempo, porque para vocês não conhecem a voz de Deus. Vocês não conhecem Deus. Vocês não entendem a vontade de Deus. Então para vocês qualquer tempo é tempo. Para vocês qualquer tempo é tempo. Então para vocês ir lá na festa lá, para vocês é o tempo, é a hora, é o momento. Sabe? Então para vocês são como o mundo. Então para vocês, se para o mundo é tempo de festa, para vocês é tempo de festa também. Para vocês é o tempo. Né, irmãos? Então, o que nós aprendemos? Que é preciso que nós venhamos a saber o nosso tempo para fazer qualquer coisa na presença de Deus. Não é quando a gente quer, não é quando a gente deseja.
Sabe, irmãos, não é quando a gente quer, sabe, por exemplo, a gente tem o tempo de louvar a Deus, a gente tem o tempo de congregar, a gente tem o tempo de buscar a Deus, sabe, irmãos, esse é o tempo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, não é para a gente pegar o tempo de caminhar com Deus, o tempo de louvar a Deus, o tempo de buscar Deus, e a gente usar esse tempo para fazer outra coisa. Santo Senhor, aleluia. Sabe, irmão, se é o tempo da gente prestar atenção, é o tempo da gente prestar atenção. Não é o tempo da gente ficar pensando o que vai fazer no serviço amanhã, o que eu vou comer quando eu chegar em casa. Não, irmão. A gente precisa saber quando é o nosso tempo de caminhar com Deus. Quando é o nosso tempo de buscar a Deus. Sabemos o que Deus quer para a nossa vida. Não é quando a gente quer, quando a gente necessita, sabe, irmãos, mas é quando Deus quer. Por isso que é preciso estar em comunhão com Deus. Porque quando a gente não está em comunhão com Deus, o que vai acontecer é o que está acontecendo aqui com os irmãos de Jesus. Qualquer tempo para eles era tempo. Jesus está dizendo, mas o vosso tempo sempre está pronto para vocês, sempre o tempo. Sempre o tempo. Né? Jesus vai dizer, o mundo não vos pode odiar. Sabe, o mundo não pode odiar vocês. Jesus falando para os seus irmãos. O mundo não pode odiar vocês porque vocês são iguais ao mundo. Sabe, o mundo vai amar vocês. Sabe, eu se for lá, eu vou ser morto. Mas vocês não, vocês vão ser amados. Vocês vão ser reconhecidos. Porque vocês são iguais ao mundo. Né, irmãos? Como que está a maioria dos crentes hoje em dia? Sabe, irmãos, os ímpios amam eles. Como que está a maioria dos crentes hoje? Sabe? Existe uma comunhão perfeita, muitas vezes, entre ímpio e crente. Porque os crentes estão igualzinhos os ímpios do mundo. Eles gostam das mesmas coisas. Eles se vestem da mesma maneira. Sabe? Eles têm o mesmo vocabulário. Né, irmãos? Eles têm a mesma alegria. Né, irmãos? E Jesus está dizendo, o mundo não pode odiar vocês. Porque vocês são iguais ao mundo. Sabe, irmãos? E então isso nos faz refletir. Que quando nós estamos na verdade, quando nós proclamamos a verdade, o mundo simplesmente nos odeia. O mundo nos odeia, sabe? E muitas vezes, esse mundo que nós estamos falando, sabe? É os religiosos, muitas vezes dentro das igrejas. Quando você proclama para eles a verdade, quando você mostra para eles a verdade, sabe? Eles nos odeiam. Santo Senhor. Né, irmãos? Uns 3 dias atrás aí bateram na minha porta lá de novo. Queria chamar você para congregar lá na nossa igreja. Está aqui o folhetinho aqui da nossa igreja. E falou. Quando eu estava indo embora. Mas você não vai falar sobre arrependimento? Mas como é que alguém se salva se vocês batem na porta e não fala sobre salvação, não fala sobre arrependimento? Santo Senhor. Sabe, vocês precisam mostrar que o pecador está numa condição perdida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, que nós precisamos de um Salvador, Jesus Cristo. Santo Senhor. Sabe, irmãos, e quanto mais se falava sobre Jesus Cristo e que a mensagem era Jesus Cristo e não eu e não ele, sabe, mais raiva você via que ele ficava. Santo Senhor. Sabe, irmãos, mais raiva, mais insatisfação. Não precisa congregar para se salvar, sabe? Não tem que congregar para se salvar. Tem que congregar porque você é salvo. A gente congrega porque é salvo, a gente não congrega para se salvar. Sabe, a gente vive uma vida santa porque é salvo, a gente não vive uma vida santa para se salvar. Glória a Deus. Sabe, a gente busca a Deus porque a gente é salvo, a gente não busca a Deus para se salvar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e quanto mais tirava o mérito do homem e colocava o mérito em Jesus, mais raiva, mais insatisfação. Não, mais, sabe, irmão, não tem mais. Santo Senhor, aleluia. Não tem mais. Sabe, irmãos, e hoje nós somos cheios de mais. Não mais, não, a verdade da palavra está aqui, não mais, mas lá na igreja, lá, quando você falou mais, você já jogou a palavra de Deus fora. E está colocando outras coisas na frente. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não tem mais. Sabe, irmãos, então sempre há essa raiva, sempre há essa insatisfação. Glória a Deus. Né, irmãos? E quando você fala, então que Jesus Cristo não é um exemplo, você acha que Jesus Cristo é um exemplo? Jesus Cristo é um exemplo, nós estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo para salvar.
Não, Jesus Cristo não é um exemplo, Ele é um Salvador. Glória a Deus. Ele é um Salvador, um exemplo, vem e mostra para você como você deve caminhar. Jesus Cristo veio e ele fez por você aquilo que você não podia fazer. Glória a Deus. Então hoje você caminha porque Ele te salvou. Não é que você está seguindo um exemplo, é porque Ele te salvou, é porque você tem um Salvador. Por isso você caminha com Deus hoje. Sabe, irmãozinho, mais raiva, mais insatisfação, até que chega ao ponto de, quer saber uma coisa, vamos embora. Vamos embora, porque isso aí está perdido. Vamos embora. Sabe, irmãos, raiva, insatisfação. Sabe, a verdade, ela causa isso, irmãos. Ela causa raiva, ela causa insatisfação. Se não há raiva do mundo para conosco, pode ter certeza que você está junto com o mundo, de mão dada junto com o mundo. Sabe, irmão, se não há insatisfação do mundo para conosco, é porque nós estamos iguais a eles. Então, quando Jesus Cristo nos chama, sabe, irmãos, a nossa vida vira de cabeça para baixo. Sabe, irmãos, se nós estamos caminhando com Deus, se nós estamos caminhando sem Deus, de repente nós conhecemos a verdade, e essa verdade não transformou a nossa vida de cabeça para baixo, é porque você nunca foi transformado. Sabe, irmãos, você apenas ouviu, mas a verdade não transformou a tua vida, sabe? Não mudou você de dentro para fora. Sabe, então, o mundo não vos pôde odiar, mas ele odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Glória a Deus. Né, irmãos? Por que o mundo odeia Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Né, irmãos? E a luz, o mundo olhou para a luz e o mundo odiou a luz, porque as suas obras eram más. Né, irmãos? A palavra mostra a condição do homem, e o homem odeia a palavra quando ele se enxerga nessa condição. Glória a Deus. É por isso que não se tem mais a palavra hoje na maioria das igrejas, principalmente na nossa realidade. Por isso que nós não temos mais a palavra. O que nós temos hoje é: Deus conhece o seu coração e a vitória vai vir, e Deus sabe daquilo que você precisa. Receba a bênção, receba a libertação, Deus vai transformar, Deus vai... Por que nós temos esse tipo de coisa? Porque a verdade vai fazer com que as pessoas odeiem a nós. Sabe, irmãos, e os pregadores hoje, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser bem vistos, eles querem ser amados. Então, não se mostra a palavra para eles, porque se mostrar a palavra para eles, eles vão odiar. Eles são apenas frequentadores de culto. Né, irmãos? Por isso que a gente não pode buscar aquilo que o nosso coração sente. Né, irmãos? Quantas pessoas estão buscando na palavra aquilo que estão sentindo dentro do seu coração, quando deveriam buscar a palavra e não aquilo que sente? Porque o nosso coração é enganoso. Sabe, irmãos, o que o nosso coração quer é bem-estar, é satisfação. E o que o nosso coração quer é se deleitar no pecado, é se deleitar nos prazeres dessa vida. Sabe, irmãos, o que o nosso coração quer é viver a vida mundana, vir para a igreja e ouvir de Deus que Deus entende. E que no fundo nós somos bons. É isso que o nosso coração quer. É isso que o nosso coração gosta. Aí a verdade da palavra de Deus vem e diz: não, você é mau. Você é um pecador, você é um perdido, você precisa se transformar, você precisa se arrepender, você precisa olhe para Jesus Cristo e transforme sua vida. Sabe, irmãos, a palavra de Deus muda. Jesus Cristo vai dizer: subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Jesus Cristo vai dizer, sabe, ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou o meu momento. Mais uma vez, Jesus Cristo dizendo que ele não iria, não porque ele estava com medo, não porque ele estava se escondendo. Jesus Cristo está dizendo para os seus irmãos: se vocês acham que eu estou com medo, se vocês acham que eu estou me escondendo, sabe, para mim não importa o que vocês acham. O que eu sei é que não é chegado o meu tempo. Jesus se submetendo à perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, será que nós nos submetemos à perfeita vontade de Deus? Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Glória a Deus. Senhor, eu estou passando essa prova, eu estou passando essa luta. Senhor, vai me dar forças para que eu possa aguentar até o momento em que a prova acabar. Glória a Deus. Sabe, hoje os crentes não.
Não, Senhor, eu não posso passar por essa prova não, Senhor, eu sou um servo teu e eu preciso alcançar a libertação, preciso alcançar. Ele não quer saber se é da vontade de Deus ou não. Ele quer alcançar. Santo Senhor. E ele, ao invés de se submeter à vontade de Deus, não, ele está o tempo inteiro brigando com Deus e tentando manipular Deus para que Deus possa fazer. Sabe, irmãos, essa não é a vida cristã. Glória a Deus, Senhor. Essa não é a vida cristã. Sabe, e os cristãos, quando eles estavam a ponto de morrer, comido por leões, morrer queimado, vivo, morrer queimado, né, irmãos? Mortos crucificados. Momentos antes de morrer, eles estavam dizendo: ó Senhor, dá convicção, Senhor. Dá convicção, Senhor, porque no último momento eles vão dizer: ó, nega Jesus e você está salvo. Santo. E dá convicção, Senhor, porque se não for tua força, eu nego, Senhor. Santo Senhor, aleluia. Sabe, irmãos, olha o que eles pediam. O que será que os crentes de hoje pediriam? Não, eu não posso morrer, Senhor, eu sou um servo teu. É isso que os crentes de hoje pediriam. Santo. Sabe, irmãos, e blasfemariam, negariam a Deus no último momento, assim como Pedro negou lá 3 vezes. Santo. Sabe, irmãos, porque essa é a nossa condição humana. Glória. Essa é a nossa condição caída. Né? Por que Pedro se converteu depois? Jesus Cristo vai dizer: Pedro, o diabo te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por você. Santo. Né, irmãos? Pedro só se arrependeu depois porque Jesus Cristo havia rogado por ele. Santo. Jesus Cristo estava intercedendo por ele. Glória. Se Jesus Cristo tivesse deixado, ele tinha se enforcado como Judas. Santo Senhor. Né, irmãos? Esses somos nós. Então nós vemos convicção aqui em Jesus Cristo. Sabe, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda meu tempo não está cumprido. Glória a Deus. Sabe, irmãos, convicção. Esse é o Jesus Cristo que nós temos, convicção. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sabe, não era o que ele achava, não era o que ele pensava. Não, era a vontade de Deus. Santo. Essa é a vontade de Deus. Isso que nós temos que entender, irmãos. Glória a Deus. Na nossa vida, qual a vontade de Deus? Santo Senhor. Qual o querer de Deus? E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Né, irmãos? Seus irmãos foram. E imagina o que os irmãos de Jesus Cristo falaram quando eles estavam indo para essa festa, né? Se Jesus Cristo realmente fosse o Messias, ele teria vindo. Se Jesus Cristo realmente fosse o Messias, ele teria aí, estava se manifestando para o mundo. Se Jesus Cristo realmente pudesse fazer aqueles milagres lá que nós ouvimos, ele iria, ele faria os milagres, as pessoas iam ver, as pessoas iam reconhecer, as pessoas iam amar ele. Sabe, irmãos, mas Jesus Cristo não estava preocupado com o que eles estavam pensando, Glória a Deus. com o que eles estavam achando, com o que eles estavam dizendo. Né, irmãos, depois que Jesus Cristo morreu, sabe, ele ressuscitou. Santo. Aí então eles foram entender, olha só. Antes nós não entendíamos. Antes nós não tínhamos fé, antes nós não tínhamos convicção, mas agora nós entendemos. Sabe, irmãos, depois eles creram. Glória a Deus. Irmãos, depois eles viraram verdadeiros discípulos, servos. Glória a Deus. Até escreveram algumas partes da palavra de Deus. Deus se usou deles. Santo. Sabe, irmãos, assim somos nós caminhando pela nossa vontade. Glória a Deus. Somos nós duvidando de Deus. Somos nós blasfemando de Deus. Somos nós achando que Deus não pode fazer, sabe, que Deus não pode agir, que Deus perdeu o controle, que Deus está se escondendo. Mas quando nós cremos, nós entendemos, Glória a Deus. né, irmãos, que as coisas não acontecem simplesmente porque não chegou o momento de Deus. Glória a Deus. Mas quando chegar o momento de Deus, vai acontecer. E é por esse momento que nós pedimos a Deus para estarmos firmes na sua presença. Ó Senhor, mantenha-me firme, Senhor. Porque eu não sei quanto tempo isso vai durar. Santo Senhor. Sabe, eu não sei quando isso vai acabar, mas Senhor, mantenha-me firme na sua presença. Glória a Sabe, Deus. irmãos, esses somos nós, diante da prova, diante da luta, diante da dificuldade. Sabe, e quando chegou o tempo de Jesus Cristo, ele não disse, não, vou depois. Não, vou um pouco mais para frente, não. Quando chegou o tempo, ele foi. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, como um cordeiro vai, como uma ovelha vai para o matadouro. Né, irmãos, quando chegou o tempo ele foi, não foi nem antes e nem depois. Sabe, irmãos, assim,
assim somos nós na presença de Deus, Glória a Deus. esperando o tempo de Deus, e sabemos que quando chegar o tempo, Deus vem, Deus faz a obra e Deus faz o milagre. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Por isso que quando nós proclamamos a verdade da palavra de Deus, muitas vezes nós vemos as pessoas com raiva, né, irmãos? Com ódio, com insatisfação. Mas quando chega o tempo de Deus, Deus transforma aquele coração. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos? Por isso que nós pregamos, independentemente se elas gostam ou não. Santo Senhor. Sabemos porque não depende de nós mesmos, depende de Deus. Então, por mais que haja revolta, por mais que haja raiva, sabe, irmãos, por mais que haja indignação, sabe, irmãos, o Evangelho é como uma pequena semente. Mas, sabe, irmãos, uma semente é uma coisinha insignificante, mas tem um grande potencial. Uma semente pode virar uma árvore enorme. Glória a Deus. Sabe, irmãos, assim é o reino de Deus. Sabe, muitas vezes começa com uma coisa insignificante. Muitas vezes nós lançamos a palavra de Deus e uma sementinha fica lá insignificante, mas de repente quando ela começa a germinar, ela começa a crescer, ela começa a ganhar grandes proporções, é que quando você vê aquela alma transformada. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é assim que acontece que aconteceu a nossa conversão, e é assim que Deus transforma aqueles que estão lá fora. Glória a Deus. Sabe, então lance a semente. Glória Sabe, a Deus. irmãos, lance a semente, não fique pensando, mas vai magoar, mas vai se ofender, mas não sei se ele está pronto para isso. Sabe, irmão, ninguém está pronto para a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Não espere alguém estar pronto para ouvir a palavra de Deus, porque o homem natural nunca está pronto. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas nós lançamos a semente. Sabe, mesmo que eles se virem contra nós e eles nos matem, mas nós lançamos a semente. Sabe, irmãos, e Deus vai fazer aquela semente germinar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e quando aquela semente insignificante germina, sabe, irmão, ela destrói toda a incredulidade. Sabe, irmãos, ela joga para fora tudo aquilo que não presta. Sabe, irmãos, assim é o reino de Deus dentro de nós. Ele nos molda segundo a vontade de Deus. Ele nos faz verdadeiros servos, Ele nos faz verdadeiros seguidores, Ele nos faz homens de Deus que verdadeiramente honram a Deus e sentem a alegria de estar caminhando com Deus, não para serem salvos, mas porque são salvos. Glória a Deus. Porque entendem, não, hoje eu sou assim, sabe, não é por causa da minha capacidade não, mas é porque Deus me transformou. Santo Porque se dependesse de mim querer, se dependesse de mim escolher, eu nunca iria querer, eu nunca iria escolher. Santo Sabe, irmãos, assim foi com os irmãos de Jesus. Sabe, irmãos, assim é com nós e assim é com os ímpios lá fora. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então lance a verdade com convicção. Sabe, não se importando com o que os outros vão dizer. Assim como Jesus Cristo nos ensina aqui, a convicção. Hoje eles não creem. Hoje eles zombam de mim. Hoje eles acham que eu estou me escondendo. Hoje eles acham que eu estou fugindo, mas amanhã eles vão entender. Amanhã eles vão compreender. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Essa é a convicção que nós precisamos ter. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.